meninas, bem-vindas ao Prosa de Sexta. Esse quadro delícia desse Instagram, se você chegou agora, toda sexta a gente para um pouquinho para refletir sobre como foi a nossa semana, sobre o que nós aprendemos, sobre situações do cotidiano de nós, mulheres reais. E aí a gente traz isso de volta para o nosso foco desse Instagram, que é o emagrecimento feminino. Muitas vezes a gente começa falando sobre temas aleatórios e, na verdade, aquilo não teria nada a ver com o nosso processo de emagrecimento, mas sim, você vai ver que cada pequena coisinha que acontece na sua vida influencia no seu processo de emagrecimento. Essa semana, aqui em casa, a gente falou muito sobre tempo. E é claro, eu trouxe essa reflexão para você. Antes de sair de viagem, eu fiz com as meninas da Operação Fecha Zíper aquela experiência do grãozinho de feijão. O grãozinho de feijão plantado no algodão e ele germina em alguns dias ou semanas. E o Felipe não conhecia ainda essa experiência e foi muito interessante, porque ele estava na ansiedade de ver o grãozinho de feijão brotar e a gente foi viajar, menina. E aí eu coloquei o grãozinho de feijão na minha sacada e no tempo, né? Na minha concepção era o melhor lugar, porque se chovesse ele ia tomar uma chuva, se pegasse sol ele ia fazer fotossíntese, enfim, para mim era o melhor lugar. E não choveu. Pelo menos não parece que choveu, teve muito sol e secou a água do algodão, ressecou o meu feijão e adivinha, menina, ele não brotou. Então aquilo que era para ser uma experiência de demonstrar o longo prazo, acabou nem acontecendo. Isso me gerou uma reflexão, porque muitas vezes a gente cria expectativas sobre os nossos processos, processo de admissão, o nosso casamento, a nossa vida profissional, os nossos estudos, a gente cria, idealiza na nossa cabeça, não sei se você é assim, mas eu sei até a roupa que eu vou estar naquele dia, que perfume eu vou usar, que trajeto eu vou fazer, eu idealizo muito e depois, se o negócio não acontece exatamente como eu idealizei, acaba frustrando um pouquinho. Você é assim? Você idealiza alguma coisa? No nosso processo de emagrecimento, a gente sempre tem como base, aqui no projeto que tem no meu perfil, Operação Fecha Zíper, uma roupa. A gente escolhe uma roupa para vesti-la no final do projeto. E a gente idealiza aquela roupa e coloca aquela roupa em evidência. E algumas vezes pode acontecer de você não vestir aquela roupa. Isso é um problema? Você não emagreceu, você não evoluiu, você não aprendeu nada porque você não usou a roupa que você usou como âncora no projeto? Não, menina. Muito pelo contrário. É sobre isso que eu queria falar com você. Sobre expectativa, realidade e sobre como lidar quando a expectativa não é cumprida. Porque a expectativa nada mais é do que a necessidade de concretizar aquilo que a gente criou na nossa cabeça, não é? Eu criei na minha cabeça que o feijãozinho ia brotar e que eu ia mostrar para as meninas e que em algumas semanas eu ia dizer como foi esse processo, como foi essa espera. Eu idealizei isso. Só que no meio do caminho aconteceu uma viagem que estava prevista, mas eu não poderia levar aquele feijão junto comigo na viagem, ele ia ter que ficar de algum jeito. E ele simplesmente não resistiu às condições climáticas. Paciência. No seu processo de emagrecimento, na sua vida profissional, na educação dos nossos filhos, é assim também, menina. A gente idealiza. Eu não vou dar chupeta pro meu filho, eu não vou dar mamadeira, eu vou dar só aleitamento materno exclusivo. O que mais que a gente idealiza? Lembra aí de alguma coisa que você idealizou? Eu vou ter um parto normal e o meu parto normal vai ser lindo e emocionante. Eu vou ter um casamento onde nós vamos ser parceiros e nós vamos fazer tudo juntos, dividir comigo o seu brigadeiro, né? Assim que Jorge Mateus nos ilude. Às vezes o marido nem gosta de brigadeiro, menina. Às vezes você não gosta do brigadeiro. Às vezes você é mais da cervejinha. Vai saber. A gente idealiza algumas coisas e a expectativa é criada em cima daquilo que nós criamos na nossa cabeça de mulher real. E quando o outro, ou o processo, ou as condições, ou o próprio ambiente não correspondem àquilo que a gente criou na nossa cabeça, a gente se frustra. E a frustração, ela é inimiga do resultado. Porque não é porque o feijãozinho não vingou uma vez, que se eu plantar de novo não vai dar certo. Não é porque você caiu ou deu de cara no chão no seu primeiro relacionamento, que nenhum relacionamento vai dar certo. Não é porque você não amamentou seu filho exclusivamente no peito, que a alimentação do seu filho vai ser ruim o resto da vida. Olha como criar expectativas
muito altas sobre coisas corriqueiras podem nos frustrar e nos frustrar a ponto da gente desistir rápido demais. Tem uma história que eu estava ouvindo, eu imagino que seja real, mas eu não tenho as fontes verdadeiras, então vou te contar como uma história, tá? Diz que tinha um garimpeiro que trabalhava de prestador de serviço num garimpo num lugar da Europa. E ele sabia como fazer a garimpagem, como extrair o ouro, o diamante, as pedras preciosas, mas ele não tinha o espaço, ele era um mero prestador de serviço, um mero empregado. E em algum momento ele soube que num lugar muito distante da sua casa tinha uma mina que estava dando muita lucratividade e que por ser muito distante, muito fora de mão, ainda estava muito barato. Como ele era prestador de serviço, ele sabia fazer a extração das pedras preciosas, ele resolveu investir. Então esse homem, ele pegou todo o dinheiro, na história tinha o nome do homem, mas eu não vou me recordar agora, que são esses nomes americanizados, eu não vou saber, tá? Mas esse homem juntou as suas economias e então foi para essas terras distantes para poder trabalhar por conta própria. E assim ele fez. Juntou todas as suas economias, gastou tudo, investiu naquele lugar, investiu em algum maquinário e começou a extrair algum ouro sozinho ali. E ele viu que era possível, que sim, tinha progresso aquela mina de ouro que ele tinha descoberto. E aí ele voltou para sua cidade e fez o maior auê com a família. Não, porque agora eu descobri uma veia de mina de ouro e nós vamos ficar muito ricos, multimilionários. Vamos todos, porque eu sozinho não dou conta de extrair todo esse ouro que tá lá. E eu vou levar 1000 anos para poder fazer, porque eu faço tudo muito artesanal. E aí a família acabou comprando a ideia, muito embora nenhum da família fossem garimpeiros, mas compraram a ideia, enriquecimento rápido, quem nunca, né? Quem nunca pensou nisso? E aí levou um sobrinho e mais o dinheiro da família inteira para poder comprar maquinários mais imponentes, para poder fazer um negócio mais profissional. E aí ele voltou para aquele lugar onde ele tinha comprado e começou então a investir. E investiu e fez poço artesiano, eu não sei bem como funciona esse negócio de garimpo, mas ele investiu pesado, o dinheiro da família toda que ele arrecadou nessa viagem de retorno e em algumas semanas começaram a extrair o ouro. Só que não era muito vertiginosa a quantidade de ouro que saía como ele imaginava. Porque na cabeça dele, a expectativa que ele tinha criado, e nós estamos falando aqui de expectativa, é que em algumas semanas ele ia pagar a família inteira e ia ficar multimilionário e seria a pessoa mais bem-sucedida do planeta. E não. Tava saindo algum ouro, mas o negócio estava, se ele tivesse sozinho, ia estar na mesma quantidade. Porém, ele estava acompanhado e carregando o investimento pesado que ele tinha feito da família inteira. E ele tentou mais algumas semanas e não conseguiu atingir aquela expectativa tão grande que ele tinha. O sobrinho que ele tinha levado para ajudar já estava naquela de, nossa, mas você prometeu e você falou e você é profissional nisso e cadê o ouro que a gente não vê? E aí, menina, nessa história, diz que o rapaz, pressionado por essa situação, pressionado por todo esse cenário, vendeu o maquinário, vendeu aquelas terras. E com o dinheiro que ele vendeu, ele conseguiu só pagar a família e voltar de mãos abanando para o garimpo onde ele já trabalhava e voltou a ser funcionário. E a pessoa para a qual ele vendeu era um vizinho. E esse vizinho sabia que sim, ele tinha ouro, porém ele nunca tinha pensado em investir em maquinário. E já que o maquinário já estava ali, ele comprou a preço de banana, uma vez que o cara precisava pagar os parentes. E aí, menina, ele chamou um geólogo, um estudante do campo, e fez as análises de solo e de composição química e tal, e eles descobriram que a mina de ouro realmente ela tinha algumas vertentes, é como se fosse uma ramificação, e esse homem tinha descoberto um dos ramos, porém a veia maior estava a 1 metro da onde esse homem e o seu sobrinho estavam escavando. E aí esse homem cavou 1 metro de distância mais para frente ou mais para trás, não sei qual era a posição, e então ele achou a veia maior da mina de ouro, de pedras preciosas, e garimpou e ficou multimilionário, e foi aquilo que o primeiro dono tinha imaginado, porém tinha desistido a 1 metro de conquistar.
Por que eu tô te contando isso? Porque muitas vezes a gente coloca a nossa expectativa lá em cima e leva todo mundo junto, né? Leva a família, porque eu vou fazer um casamento majestoso, porque eu vou ter uma gestação maravilhosa, eu vou ser uma grávida, não sei o quê, e a nossa viagem. E a gente coloca todo mundo na expectativa lá em cima. De repente, não era bem assim que a gente tinha imaginado. Ser saudável, tem que fazer a salada antes, tem que pensar antes, não dá para ficar bebendo todo final de semana. E ser gestante tem lá os seus percalços, a gente não dorme direito, fica muito chorona, não é assim? E organizar uma grande festa dá muito trabalho, tem os fornecedores que a gente nunca acha que tá perfeito. E a gente vai se frustrando. E a gente acaba, em algum momento, desistindo daquilo. Ai, tá bom assim, tá bom, não quero mais emagrecer, não quero mais a vida saudável. Não. E você acaba desistindo do seu sonho. E aquelas pessoas todas que compraram a sua ideia ficam, mas você falou que no seu aniversário você ia estar vestindo a calça número tal. Você disse. Eu disse, mas no meio do caminho eu me frustrei e essa frustração me levou a quase desistir ou aceitar como tá bom assim. E a gente se fecha no nosso mundinho e a gente frustra o outro também com aquela frustração que a gente está carregando. E aí, menina, você não alcança estando a 1 metro de distância do seu sonho. Então, o que eu queria te comentar hoje é que se em algum momento você sonhou grande demais e acha que foi longe demais com minas e minas de ouro e colocou outras pessoas na rodada e chamou as meninas para fazerem um projeto de emagrecimento com você. Menina, em algum momento você acreditou nesse projeto? Em algum momento você acreditou que você era capaz, sim, de ser saudável, de ser feliz, comendo bem, de não precisar ou não querer tomar tantas cervejas no final de semana? Se você traçou essa meta, se você visualizou isso, em algum momento você acreditou nisso. Então, menina, se você acreditou, continua acreditando. Vai que você está a apenas 1 metro do seu sonho se concretizar. E se você não conseguir realmente, de fato, concretizar, o que a gente leva de lição é que a gente conquistou alguma coisa. Esse homem que vendeu o terreno conquistou todo aquele império, aprendeu a escavar, a ter a própria mineradora, fazer o próprio trabalho, e em algum momento ele decidiu, porque sim, foi uma decisão, vender tudo, por mais que pressionado, e voltou para a sua vida. Em algum momento, se der tudo errado, você vai ver que você aprendeu com aquilo, que você não precisava de tanto maquinário, que talvez você nem precisava ter comprado aquele terreno. Se você ficasse garimpando no seu lugar, talvez você não perdesse tanto tempo. Menina, aprendizado sempre tem. A gente tem que aprender a lidar com as nossas frustrações e, ao mesmo tempo, respeitar o tempo. Porque do mesmo jeito que o meu feijãozinho ia demorar um tempo para crescer, o seu emagrecimento demora um tempo para acontecer. A gente não engordou da noite para o dia. O feijãozinho não cresceu da noite para o dia. Então, não é da noite para o dia que a gente vai emagrecer. Não é da noite para o dia que a gente vai conquistar uma viagem, ou um diploma, ou um trabalho, ou uma carreira bem-sucedida. Faz sentido para você? Que a gente muitas vezes quer o negócio assim, ó, para ontem. Quero engravidar, mas quero que o neném nasça em 3 meses. Que controle você tem sobre uma gestação? Nenhuma. E se o neném nascer em 3 meses, muito provavelmente ele vai ter problemas. 3 meses não é nem possível salvar uma gestação, né? Mas se um bebê nasce com 6 meses, é problemático para o bebê. Ele tem que ter todo um apoio, ele tem que ir para uma CTI, ele tem que ter cuidados. Por quê? Porque não foi respeitado o tempo daquele bebê. Então, as evidências que nós temos de que tudo no universo e tudo mesmo no universo tem um tempo são muito grandes. Eu tenho certeza que falando aqui, você já pensou em alguma possibilidade que você falou, Fra, a banana não madurou no tempo que precisava. Fra, o meu neném atrasou para nascer ou adiantou para nascer. Fra, eu demorei 5, 6 anos para voltar ao peso que eu tinha. Em algum momento, eu tenho certeza que você identificou alguma situação na sua vida em que você simplesmente não tinha domínio sobre o que estava acontecendo. E a gente tem domínio sobre as expectativas que a gente cria sobre aquilo que vai acontecer.
A nossa prosa de hoje é pra gente primeiro setar direito as expectativas. Não colocar a expectativa lá em cima, porque se algo der errado, você vai se frustrar e essa frustração pode sim fazer você vender o seu terreno antes de encontrar a mina de ouro tão querida, né? E se você setar a expectativa muito baixa, pode ser que você fale, nossa, mas era só isso. Nossa, mas era só beber 2 litros de água? Ah, tá feito. E aí você considera a sua conquista pequena demais. Vamos combinar que a partir dessa semana que nós estamos finalizando o mês de outubro, setembro, começando o mês de outubro, finalizando o mandato de um presidente, começando outro, finalizando um projeto para começar outro. A gente tem finalizações nesse mês de setembro. Setembro é um mês de grandes fechamentos. Então, nesse mês, finaliza algumas coisas que você precisa, encerra na sua mente algumas coisas que estão em aberto, de expectativas que foram criadas, de um emprego que talvez não deu certo, de uma alimentação que você tinha falado, eu vou fazer, não sei, low carb ou zero carb ou jejum intermitente e nunca mais vou comer doce. E aí você seta a expectativa lá em cima e uma hora ou outra você vai cair, uma hora ou outra você não vai conseguir manter o negócio tão radical. Então, nesse final de mês, encerra esses ciclos, encerra essas conversas, encerra esses assuntos, para que quando você plantar o seu próximo feijãozinho, você tenha, primeiro como aprendizado, o que você fez que não deu certo na vez anterior. Sim, porque tudo na vida é aprendizado. Segundo, uma expectativa setada para o bem, não para se frustrar e nem para se... dá um ar de pejorativo às suas conquistas. E terceiro, para fazer hoje, para encerrar essa sexta-feira em paz, é reconhecer que sim, eu fiz o que estava ao meu alcance. Talvez, menina, o que você se frustra é por não ter domínio sobre tudo na vida. E aí é uma coisa sem volta. Você não tem domínio e mesmo assim está frustrando. Pensa, se uma mãe fosse ficar chateada porque tá só de 5 meses e já queria estar de 9. Pensa se a árvore fosse ficar chateada porque a manga demora X semanas para madurar. Não é assim? Mas se a noiva fosse ficar chateada porque choveu no dia do casamento dela. Entende? Então, menina, pense naquilo que você tem controle, acolha aquilo que você aprendeu e sete bem as suas expectativas. Essa é a reflexão da prosa de hoje, para que você viva melhor e para que você entenda o seu processo de emagrecimento de uma forma mais leve, de uma forma mais limpa, de uma forma mais bem-humorada, até de olhar para o feijão e falar, nossa, ah lá, deixei o feijãozinho para fora achando que estava fazendo o melhor que tinha para fazer e no final das contas o pobre do feijão morreu, que ficou sem água. Faz sentido para você? O seu tempo vai chegar, viu? A sua rotina saudável tá indo, tá rolando. Você é que talvez setou expectativas altas demais. Pensa nisso, tá bom? Um beijo e até semana que vem.